A imprensa pode ter esquecido, mas o buraco na camada de ozônio continua lá desde sua descoberta em 1985 e, apesar de ter se estabilizado, novas emissões de gases nocivos à camada de ozônio podem comprometer os ganhos já conquistados com o Protocolo de Montreal. Olá! Hoje vou falar sobre um problema esquecido pela grande imprensa, mas ainda muito preocupante: o buraco na camada de ozônio, que apesar de ter diminuído, ainda vai demorar décadas para se recuperar. E se você é apaixonado por ciência e se preocupa com o futuro do nosso planeta, se inscreva no canal e dê um like. Embora não seja mais tão noticiado quanto na década de 1980, quando era manchete recorrente, o buraco na camada de ozônio ainda é uma questão ambiental muito importante. E o buraco de ozônio não é exatamente um buraco, onde não há presença de ozônio, mas é uma região onde a quantidade de ozônio é significativamente menor do que o restante da atmosfera. A menor quantidade de ozônio diminui a eficiência na absorção da perigosa e nociva radiação ultravioleta emitida pelo Sol, que nos deixa mais suscetíveis ao câncer de pele, catarata e ainda enfraquece nosso sistema imunológico. Mas por que a integridade da camada de ozônio é tão importante? Vamos lá. A maior parte do ozônio, também conhecido por O3, reside na estratosfera, se concentrando na faixa entre 15 e 35 km de altitude, também conhecida como camada de ozônio estratosférico, onde atua como um escudo que protege a superfície da Terra de boa parte da radiação ultravioleta. A quantidade de ozônio na atmosfera é medida em Dobson. A NASA usa um valor de referência de 220 Dobsons, abaixo do qual a região é reconhecida como empobrecida em ozônio estratosférico, ou seja, tem um buraco. Essa região, com baixa concentração de ozônio, se abre sobre a Antártica no início da primavera no hemisfério sul, principalmente nos meses de setembro e outubro. Veja essa animação do buraco de setembro de 2022 até novembro de 2022. O nível natural de ozônio na estratosfera é resultado de um equilíbrio entre a criação de ozônio e sua destruição. O ozônio é criado quando o tipo de oxigênio que respiramos, o O2, é dividido em dois átomos de oxigênio individuais pela radiação ultravioleta da faixa C que vem do Sol. Os átomos de oxigênio individuais podem se unir novamente para formar O2 ou podem se unir para formar o ozônio, o O3. O ozônio é destruído quando absorve a energia da radiação ultravioleta B. Esses processos de quebra do O2 e do O3 absorvem totalmente a radiação ultravioleta C e a maior parte da radiação ultravioleta B, restando apenas a radiação ultravioleta A, que não é absorvida pela atmosfera e consegue atingir a superfície da Terra. Incrível, né? Porém, além da radiação ultravioleta, o ozônio também pode ser destruído por moléculas contendo nitrogênio, hidrogênio, cloro ou bromo, que ocorrem naturalmente. E também pode ser destruído por aquelas criadas pelos seres humanos em grandes quantidades, sendo a principal os clorofluorcarbonos, que liberam átomos de cloro. O átomo de cloro retira um átomo de oxigênio do O3, que é perdido rapidamente para um átomo de oxigênio solitário, formando o O2, liberando então o cloro para destruir outra molécula de ozônio. E assim, um único átomo de cloro pode ficar repetidamente destruindo moléculas de ozônio. Essa questão do buraco na camada de ozônio criou uma então inédita e até hoje praticamente única cooperação internacional de sucesso. Quando os cientistas britânicos da British Arctic Survey anunciaram a descoberta de um buraco na camada de ozônio estratosférico sobre a Antártica, em meados da década de 1980, houve grande repercussão e gerou grande preocupação internacional sobre os efeitos da degradação do ozônio estratosférico causada por substâncias químicas produzidas em escala industrial, como os clorofluorcarbonos, que eram utilizados em refrigeração, aerosóis e outras aplicações industriais. Para resolver isso, várias nações se reuniram e criaram em 1987 o Protocolo de Montreal, que proibiu a produção e o uso dos clorofluorcarbonos e de outras substâncias que destroem a camada de ozônio. Diferente de muitas outras ações mundiais, houve ação imediata dos principais signatários do protocolo, através de uma diminuição significativa na produção e uso dos clorofluorcarbonos, e desde então, como resultado, o buraco parou de aumentar. Veja esse gráfico que mostra a evolução das emissões de substâncias que degradam a camada de ozônio. Ele mostra uma rápida diminuição na emissão dessas substâncias entre 1986 e 1995, graças ao Protocolo de Montreal.
A produção de clorofluorcarbonos que eram liberados para a atmosfera foi banida globalmente em 2010, cumprindo assim as metas do Protocolo de Montreal. Tá, mas quem acompanha a evolução da camada de ozônio? A imprensa esqueceu, mas a NASA tem monitorado o buraco na camada de ozônio sobre a Antártica desde a década de 1980, acompanhando a evolução ano a ano do buraco. Essa animação mostra a evolução do buraco na camada de ozônio de 1979 até 2022. E esse gráfico a seguir mostra a evolução do tamanho do buraco da camada de ozônio, que apresentou aumento até o ano 2000, quando atingiu sua extensão máxima, cerca de 30 milhões de quilômetros quadrados. Desde então, vem apresentando uma tendência de queda, e a melhor projeção é que esse buraco se feche quase totalmente na década de 2060. O Protocolo de Montreal foi um verdadeiro exemplo de cooperação mundial, mas nem tudo são flores. As emissões atmosféricas de 5 clorofluorcarbonos aumentaram entre os anos de 2010 e 2020, como mostra o artigo de Western e outros, publicado na revista Nature Science em 3 de abril de 2023. Nesse período de 2010 a 2020, foram identificados os seguintes aumentos percentuais das concentrações atmosféricas de clorofluorcarbonos, identificados como 113A, 112A, 13, 114A e 115. Bom, você deve estar perguntando, mas as emissões de clorofluorcarbono não foram banidas? Sim, foram, mas o Protocolo de Montreal permitiu a produção dos clorofluorcarbonos 113A, 114A e 115 para seu uso exclusivo como matéria-prima para produzir outros produtos químicos. As emissões desses clorofluorcarbonos para a atmosfera provavelmente surgem por desleixo durante sua produção. Porém, o aumento das emissões dos clorofluorcarbonos 13 e 112A ainda não tem origem conhecida. Além disso, as concentrações de outros dois tipos de clorofluorcarbonos banidos pelo Protocolo de Montreal, o clorofluorcarbono 11 e o 12, continuam altas na atmosfera. Segundo os artigos publicados a partir de 2018 na revista Nature Communications, os mais prováveis causadores desse problema são equipamentos antigos, como sistemas de refrigeração e espumas de isolamento, fabricados antes da eliminação global dos clorofluorcarbonos e foram depositados de maneira inadequada, que permite que ainda hoje liberem esses dois clorofluorcarbonos para a atmosfera. Ainda segundo os artigos, se essas emissões de clorofluorcarbono continuarem a aumentar, elas poderão reverter alguns dos benefícios conseguidos pelo Protocolo de Montreal e ainda retardar o fechamento do buraco. Obrigado por assistir esse vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like se você gostou. Até a próxima!